Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, estou chegando ao seu encontro. Desejo a você a graça e a paz da parte de Deus nosso Senhor. Nesta terça-feira, 6 de julho, dia em que celebramos Santa Maria Gorete, para meditar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus, nesta terça-feira, 6 de julho, dia em que celebramos Santa Maria Gorete, o Evangelho de hoje nos apresenta o Cristo, o bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas, aquele que nos guarda e nos protege. O bom pastor, aquele que cuida do rebanho. No Evangelho nos apresenta Jesus apresentar um homem mudo que estava possuído pelo um demônio, pelo um espírito maligno. Quando Jesus viu aquele homem que estava possuído, quando o demônio saiu daquele homem, diz o Evangelho que o mudo voltou a falar. E as multidões ficaram admiradas, dizendo que nunca tinha visto em Israel coisa igual. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, o Cristo, bom pastor, sempre fazendo bem, mas em sua missão, sempre aquele grupo preconceituoso, aquele grupo mentiroso, aquele grupo em que buscava sempre criticar as atitudes de Jesus pelo bem que ele fazia. Começou a taxar, dizendo que era pelo chefe do demônio que Jesus expulsava os demônios. Na nossa realidade, às vezes, infelizmente, até mesmo nas nossas comunidades, às vezes acontece isso. Quando alguém faz o bem, tem pessoas invejosas, elas começam a procurar defeito, elas começam a mentir, elas começam a criticar. Não podemos, dentro de nós, alimentá-lo essas atitudes dos fariseus, essas atitudes que procuravam matar Jesus. Por isso somos convidados a sempre nos alegrar com os nossos irmãos, com as boas atitudes, e as que não são boas atitudes, ajudá-los, os nossos irmãos, a encontrar caminhos para praticar o bem.
O Evangelho de hoje nos traz esta mensagem tão bonita de praticar o bem às pessoas, de não desanimar diante das críticas, de não desanimar diante dos obstáculos, mas as pedras que são jogadas, né, no caminho, quando estamos trabalhando, quando estamos fazendo bem, essas pedras devem ser colhidas para construir o castelo. O castelo construído de pedras é um castelo que o ser humano terá dificuldade de derrubar. Meu irmão e minha irmã. E ainda neste evangelho nos mostra que Jesus não desanima, não briga, não cria conflito. Ele continua ali pregando o reino de Deus, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Somos convidados a pedir o Cristo bom pastor para curar as nossas doenças, as nossas enfermidades, de modo especial as doenças que são capazes de matar a alma, que são capazes de nos impedir de viver como irmãos, a doença da inveja, a doença do ódio, a doença do rancor, a doença da ambição, da mentira e da fofoca. Somos convidados a pedir o Cristo bom pastor que nos cure, que arranque isso dentro de cada um de nós que temos a tendência a essas coisas. E Jesus, olhando aquela multidão, ele se compadeceu dela. Ele sentiu compaixão, porque aquela multidão estava como ovelhas sem pastor. E aí ele disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus reconhece a necessidade de pedir ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não podemos ser centralizadores nas pastorais, nos movimentos, na igreja, na comunidade, na sociedade, na associação. Não, nós não somos seres únicos. Deus conta com os outros. Jesus diz: pedi, a messe é grande, mas trabalhadores do povo. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a colheita. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua colheita, para assim anunciarmos com alegria e convicção o reino de Deus. Na igreja tem lugar para todos. Por isso, ninguém está excluído da bênção de Deus. Seja quem for, não podemos negar a bênção de Deus para aqueles e aquelas que vêm ao nosso encontro pedir uma bênção. Não podemos olhar para o pecado, para o pecado ou para a graça, para conceder a bênção. A bênção de Deus é para todos os seus filhos, que ninguém fica excluído da bênção de Deus, que ninguém seja excluído do banquete da palavra, que ninguém seja excluído dentro de nossas comunidades. Que Deus abençoe, os guarde e os livre de todo mal, hoje e sempre. Amém. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para se inscrever no canal Filhos da Imaculada. Deus os abençoe por intercessão de Santa Maria Gorete. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Gorete, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve.